O Obelisco de Roma. Essa talvez seja a maior prova física no mundo, encravada no coração do que deveria ser a base cristã, o centro do cristianismo, a maior representação, e o que tem ali é a maior prova cabal da sua idolatria, de que eles nunca, infelizmente, se afastaram das doutrinas pagãs. Muito pelo contrário, usaram diversas maneiras de continuar adorando seus ídolos e batizando, como já disse alguns padres e nós mostramos nesse canal, se cristianizou tudo que era pagão. Mas o pênis de Baal ficou ali para comprovar o que realmente aquilo é. A diferença de antes para agora, meus irmãos, é que tudo era em oculto. Eu lembro de pessoas, inclusive católicas, que a gente tem o maior respeito, né? Elas vinham aqui e diziam o seguinte: Davi, esses símbolos, às vezes, eles têm outras interpretações e outras significações. Então não dá para dizer que tudo é isso ou aquilo. Há interpretações para A e B. Só que aí o tempo vai passando, meus irmãos, e aquilo que era preciso fazer em oculto, ou pelo menos criar uma narrativa para tentar legitimar o negócio, agora não precisa mais. Tá aqui a dica do nosso querido irmão Pedro Nedved, fica um abraço forte para ele. Mais uma vez, arrasando aí nas dicas. Aliás, essa semana eu recebi muitas dicas boas. Vai sair muitos vídeos bons, viu, meus irmãos? Porque os inscritos capricharam. Inclusive é hoje, viu? Às 20 horas que a gente vai mais uma vez tentar decidir. Eu digo tentar, porque já 2 que a gente faz, né? A gente vai tentar definir aí o novo vencedor, o novo ganhador aí da Cristine, né, meus irmãos? Vai ser hoje às 20 horas. Todos que participaram continuam participando. E você que quer participar ainda dá tempo. Então, vamos lá. A matéria está aqui no Metrópolis, na coluna Pouca Vergonha, né? Até porque é uma pouca vergonha mesmo. E veja aqui, com seus próprios olhos, que o que era em oculto, que estava sujeito a outras interpretações, agora está escancarado. O obelisco é coberto com camisinha gigante para a divulgação da série. Uma matéria de 23/9/2023. Na última quinta-feira, 21/9, estreou na Netflix a 4ª e última temporada da aclamada série Sex Education. Para marcar o momento e fazer a divulgação da produção, a plataforma fez uma ação para lá de ousada, cobriu um monumento com a camisinha cor-de-rosa. O ponto turístico em questão é o famoso obelisco de Buenos Aires, na Argentina. Para a campanha, Preservativo vestiu todo o monumento. Para o vídeo de divulgação da ação foi usada uma animação gráfica, mas ainda assim o preservativo gigante deu o que falar nas redes sociais. E aqui encerra a matéria, né? Ela é bem curta. Na verdade aqui, né, as pessoas ignorantes vão dizer: nossa, mas que pouca vergonha fazer isso aqui com o monumento. O monumento não tem culpa, eu também posso pegar um pedaço de madeira e colocar uma camisinha e insinuar alguma coisa. Mas aí, meu irmão, é por ignorância de quem fala isso. Porque esse monumento significa exatamente isso. Um pênis. Ele representa isso. Esse foi em Buenos Aires, na Argentina. Mas se você vê a própria arquitetura do Vaticano, você vê um ventre com isso no meio. É uma adoração carnal, meus irmãos. Uma profanação ao próprio Deus, uma afronta a ele, apontado para o céu. Foi-se cristianizado, inclusive os próprios santos. Você vê poderes nesses tais santos que vinham de entidades pagãs, que você não acha parâmetro bíblico para isso. Agora, muitos de vocês, a maioria de vocês, já sabem disso há muitos e muitos tempos. A diferença agora, o que mudou nesse momento, é que essas coisas não precisam mais ser em oculto. Você acha que se fosse eu e você que fizéssemos alguma coisa contra esse monumento, né, colocasse algo que o sistema considerasse impróprio e imoral, porque isso é impróprio e imoral. O próprio monumento é assim. Mas ninguém implica com isso, ninguém fala sobre isso. Você não vê filmes e séries, né, sendo feitas para apresentar esse lado. E quando apresenta como uma coisa positiva, porque a imoralidade, a depravação, é uma das doutrinas satânicas e eles querem isso implementado. As pessoas se comportando exatamente como era em Sodoma e Gomorra. Eu canso de falar isso aqui para vocês, preciso sempre repetir. Porque as pessoas ficam falando, né? Ah, mas quais eram os pecados que tinha em Sodoma e Gomorra? Porque Deus eliminou a cidade dessa maneira. Elas não entendem que ali criou-se uma cultura. Esse é o problema. Porque os pecados que existiam em Sodoma e Gomorra existem agora. Então por que Deus fez antes e não fez agora? Que Deus injusto seria esse? Então o problema não é o pecado que era praticado ali. Porque enquanto existir o ser humano, nós somos todos pecadores. Vai existir pecado.
Agora, a diferença é que aquilo estava enraizado na cultura. Aquilo agora, para as pessoas, chegou a ser o certo. Por isso é que quando os visitantes foram na casa do homem de Deus, a população se indignou-se e foi lá exigir os seus direitos. Eles bateram na porta, eles não derrubaram. Era muita gente, eles podiam ter derrubado a casa toda. Mas eles chegaram lá e disseram, olha, chegou os visitantes aí e nós exigimos os nossos direitos sobre eles. Dai-nos eles aqui para que a gente abuse deles. Eles tinham o direito de fazer isso, estava na lei. A sociedade toda via aquilo ali como um ato legítimo para você, né, meio que ser de fato um cidadão da cidade, poder ficar na cidade. Você tinha que participar, você tinha que ser como eles. Hoje o que é que você está vendo aí, os discursos da tais inclusão? É justamente aquele discurso, olha, eu quero incluir todo mundo, mas quem pensar fora da minha caixa, né, quem tiver outro ponto de vista, tem que ser cancelado, eu tenho que tirar o emprego, eu tenho que banir as redes sociais. Você não concorda não? Então eu vou banir. É os pensamentos de Sodoma e Gomorra, é a velha doutrina, meus irmãos. É um museu de grandes novidades, tudo isso sendo trazido de volta. E é esse o problema. Então você que é adulto, você que é consciente, você que raciocina, você sabe, se fosse eu ou você, que tivéssemos colocado, sei lá, fosse um panfleto, um panfletozinho ali naquele obelisco, a gente estaria preso. Mas não, vai uma empresa, Netflix, né, no mundo todo praticamente, os caras vão lá, colocam a camisinha e não tem problema nenhum, afinal de contas é aquilo mesmo. Aquele monumento significa isso, sempre significou isso. Os antigos, meus irmãos, tinham verdadeira idolatria por esse órgão. Sempre tiveram, ainda mais imaginando que é direto de um Deus. E aí esses costumes estão sendo trazidos de volta, cada dia com mais e mais avanço. É porque tem assuntos aqui, meus irmãos, que a gente não pode falar, Mas, olha, eu queria falar um pouco até da intimidade, né? Que hoje você vê, por exemplo, com todo respeito, né? Mas você vê uma mulher dizer que não gosta de homem, né? Aí ela casa com outra mulher, beleza, todo respeito pra isso. Mas aí pra ter a relação, ela compra uma prótese, né? Do homem, um pênis de Baal, pra se relacionar com a companheira. Então ela não é o que ela diz que é, porque ambas estão tendo ali, né? O prazer com um órgão masculino, seja ele de carne ou uma prótese. O nome, né, eu prefiro não falar, eu não devia nem tocar nesses assuntos, meus irmãos, porque esses assuntos são proibidos, mas eu não seguro a língua, tem hora, né? Mas esse negócio de tá, né, nismo, tal, era pra lamber. Não deveria ter. As verdadeiras, que são isso mesmo, né, que escolheram assim, elas têm verdadeiro pavor da penetração, do fuque-fuque, né, da penetração, elas não gostam, de maneira alguma. Então essas de fato são. Mas essas outras que estão aí, não são. Agora, aí de você se disser isso, né? Aqui é só uma interpretação, tá certo, família? Só uma explicação, né? Não mande me prender, por favor, por isso. É só uma opinião de um pobre rapaz que já está ficando velho, latino-americano, né? Então, é essas distorções, meus irmãos, que é terrível, né? Você até para falar de uma coisa, com todo respeito, né? A gente não tá aqui incentivando ódio contra ninguém, de forma alguma. Muito pelo contrário, né? Mas você tem que ter cuidado até com as palavras, porque mesmo que você não esteja dizendo, se alguém interpreta que você está dizendo, acabou, meu irmão. Dependendo da influência e poder dessa pessoa, você está lascado. Então é pisar em ovo, né? É pisar em ovo, sei não, família, não sei nem o que a gente vai fazer daqui pra frente. Eu vejo essas coisas aqui e fico perdido. As matérias que eu recebi aqui, meus irmãos, olha, é cada coisa que eu... Sei não, só tá piorando. O nível de bizarrice tá aumentando, vocês estão vendo.